Boa tarde a todos, né? É um imenso prazer, né, de estar nessa casa mais uma vez. Eu vou começar o tema, primeiro eu vou falar o tema, depois eu começo com uma história. O tema que eu escolhi para a noite, os defeitos, virtude, vingança e perdão. A história que eu vou narrar, uma jovem senhora, ela desencarna, vai para o céu, chegando lá, ela vê uma sala toda espelhada, as pessoas todas felizes lá dentro, alegre, festejando. E na porta o guardião era São Pedro. Ela vai perguntar para São Pedro, né? Como ela poderia fazer para estar junto de todos ali, né? Festejando, alegre, feliz. Ele falou assim, vou falar uma palavrinha bem simples. Se você soletrar da primeira vez e acertar, você entra. Se não, volte daqui a algum tempo. Aí São Pedro vai e fala a palavra, né? Bem pequenininha. Amor. Ela soletra e entra. Passa-se um ano. São Pedro tem que sair e deixa ela como guardiã da porta. Nessa ela vê alguém chegando. Ela reconhece o marido dela. Depois de um ano que ela morreu, ele também desencarnou. Aí ele começa a contar para ela o que aconteceu na vida dele, né, após o desencarne dela. Ele fala para ela que ele recebeu o seguro de vida dela. Com o seguro de vida, ele começou a viajar, conhecer novas pessoas. Ele conheceu a enfermeira que cuidou dela nos últimos dias no hospital. Casaram, foram felizes. Quase um ano de felicidade os dois. E num determinado momento ele desencarna. Aí ele pergunta para ela também o que ele poderia fazer para entrar para dentro daquela sala e continuar feliz como todas as pessoas que ali estavam felizes. Ela vai e pensa. Você tem que falar uma palavra. Se você soletrar da primeira e acertar, você entra. E que palavra ela falou para ele soletrar? Arnold Schwarzenegger. Imagina. Ela teve a incumbência, né, de falar, soletrar a palavra que São Pedro falou para ela, amor. E ela, num misto de vingança, de ódio do marido, dele ter, mesmo com a morte dela, depois de um ano ele continuar feliz, recebeu o seguro, foi feliz, viajou, usufruiu do dinheiro do seguro, comprou uma nova casa, viveu a felicidade plena. E ela teve a ideia de vingar dele. Pediu que ele soletrasse uma palavra extremamente difícil. E o tema da noite, os defeitos, virtudes, vingança, perdão. Como que se apresenta em nós a vingança? Quando nós vemos falar de alguém que cometeu alguma atrocidade na nossa sociedade, é condenado, né, perante as leis, né, constitucionais do nosso país, o que nós fazemos? Nós, como cristãos, como espírito, nós falamos, né, que a pessoa ele tem que pagar pelo crime dele. Nós condenamos aquele irmão. Olha, quem somos nós condenar um irmão que em um determinado momento da vida errou? A vingança não nos pertence. O ódio também não nos pertence. A vingança se manifesta no nosso íntimo como uma reação carregada de forte emoção por uma ofensa a nós dirigida. Quantas e quantas vezes na nossa vida alguém não nos desferiu algumas palavras, atitudes, atos? Qual é o nosso primeiro impacto? É desejar o mal para aquele irmão, é desejar o quê? Vingança. E nós que estamos inseridos dentro dessa casa, essa doutrina de amor, né, reportamos, né, a Jesus. Um episódio em que Jesus é esbofeteado, né, pelo soldado. O que Jesus fez naquele momento? Ele simplesmente questiona o soldado, o que ele havia feito contra o soldado, para que o soldado o esbofeteasse. Olha a lição de Jesus. Foi esbofeteado e ele simplesmente direciona ao soldado, né, uma indagação. O que ele havia feito contra o soldado, para que o soldado o esbofeteasse. E nas nossas vidas, quantas e quantas vezes também não fomos esbofeteados? Não no sentido pleno, né, de alguém bater na nossa face, mas com palavras, com atos, com atitudes. Tem ainda, né, Chico sempre tem uma história para nos contar, né? Num determinado momento da vida de Chico, ele vai fazer campanha na rua, né? A campanha do quilo. Alguns lugares é a campanha do quilo, né? Outros simplesmente
Campanha Fraterna Alta de Souza. Chico bate uma porta e pede donativos. E o que o morador daquela casa fez com Chico? Simplesmente escarra, junta aquilo dentro da boca, né? E direciona ao Chico. Cai aonde? Na face do Chico. E o que o Chico fez naquele momento? Ele simplesmente leva a mão no rosto, limpa, fecha a mão e mostra para o irmão: isso aqui é meu. Agora eu peço para os irmãos necessitados. Olha a grandiosidade desse ser. E nós? Será que nós temos essa capacidade do Chico e de tantos outros, né, mensageiros da vida eterna? Jesus nos recomenda, né, quando formos esbofeteados, que a gente possa perdoar 70 vezes 7. Se a gente falar 70 vezes 7, fizer essa multiplicação, é um número pequeno. Mas o que Jesus quis nos dizer? Perdoarmos 70 vezes 7 é perdoarmos infinitamente. É comum o sentimento de vingança? Se a gente olhar na nossa sociedade aí fora, as pessoas exercem o ato do perdão. O que nós vemos? Vingança no trânsito, vingança corporal. No trânsito, o que nós fazemos? Quando o irmão simplesmente, apressado, nos fecha, o que nós fazemos? Mandamos o pé no acelerador, né? E tentamos encostar o máximo possível naquele irmão. Será que nós paramos para pensar? Parece daquele irmão naquele momento? Provavelmente está atrasado, né, para o trabalho. É um médico, um profissional da saúde que precisa, né, render alguém no plantão. O que nós fazemos? O ato de bater o pé no acelerador é um ato de vingança também. Porque nós não aceitamos, né, o irmão simplesmente adentrar à nossa frente com pressa. Quem é agredido por palavras ou ações dificilmente passa por tal situação sem revidar. Os impropérios ouvidos ou as pancadas recebidas. Estamos longe de oferecer a outra face àquele que nos bate numa. A atitude, a disposição íntima de quem é agredido para ser fiel ao ensinamento evangélico. Qual é o ensinamento evangélico que Jesus? Se a gente pegar todas as passagens de Jesus, qual é o ensinamento que Jesus nos deixou? Amor e perdão. Se reportarmos, né, a Jesus, nosso irmão anteriormente falou, né, dos cravos, né, que foram colocados em Jesus. Imagina, torturado, maltratado, nos momentos finais da vida de Jesus, aí ele coloca, né, ele sobre uma cruz e mandam cravos nas suas mãos, nos seus pés. Qual foi os últimos atos de Jesus naquele momento final da vida dele, na vida terrena, que ele nos deixou como lição? Pai, perdoe, eles não sabem o que faz. As últimas palavras, né? Perdoe. E nós? Quantas e quantas vidas nós já não tivemos até chegarmos a essa nossa? Se pudéssemos, né, adentrar, né, na nossa mente e ver passagem por passagem das nossas reencarnações anteriores. Quantas e quantas vezes, né, talvez nós não exercemos, né, o ato do perdão. E ainda, como nos nossos dias podemos vencer os impulsos da vingança? Como que nós podemos vencer os impulsos da vingança no nosso dia a dia? Chico nos deu, né, um exemplo. Jesus, em todas as passagens, né, nos dá exemplo. O exercício, né, do perdão, nos colocar no lugar do nosso semelhante. Porque quando nos colocamos no lugar do nosso semelhante, nós vemos, né, que são irmãos que carecem ainda de ajuda, e irmãos que precisam ainda ser compreendidos. Porque a partir do momento que nos colocamos no lugar do nosso semelhante, nós sentimos a sua dor, as suas incertezas, o seu sofrimento. Podemos angariar conquistas nos capacitando ao perdão. Perdão. Quando fala angariar conquista, exercendo o perdão. Imagina, se alguém nos fere e nós não perdoamos, o que nós estamos fazendo? Todos os dias nós estaremos exercendo, né? Exercendo e vivendo, né, aquele momento, né, que nos levou, né, a desejar o mal para o nosso irmão. Os nossos irmãos do além, né, os nossos irmãos de luz, as literaturas espíritas nos falam, né, que a partir do momento que nós perdoamos,
nós nos libertamos. Porque nós nos libertamos de uma atitude, de um ato que foi vivido. Nós nos libertamos o nosso irmão também. Que nós não estaremos vivendo todos os dias aquele momento. E a medicina ainda nos fala que o exercício do perdão, nós deixamos de jogar toxinas no nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele é lesionado, com o rancor, com o ódio, com a vingança, o fígado, os rins, o nosso coração. Quantas e quantas doenças poderíamos evitar no nosso corpo físico, não guardando ódio, não guardando rancor. E ainda, retornando à pergunta, podemos angariar conquistas nos capacitando ao perdão? Sim, nos tornaremos leves, estaremos recordando os ensinamentos do Mestre Nazareno, o exercício do perdão. Como justificar o combate da vingança? Devemos, combater, a vingança todos os dias. Combater essa mazela, essa chaga, que é a vingança. Para não sermos infratores à lei de causa e efeito. Muitos ainda, falam. Está provado que o ódio, a raiva, a mágoa e o ressentimento, como eu falei anteriormente, causam doenças graves em nosso corpo somático. Ainda muitos falam, a vingança pertence a Deus. Como podemos interpretar a vingança pertence a Deus? Deus é um ser vingativo? Deus é um ser que tortura? Deus é amor. E para compreendermos essa fala, Deus é um ser vingativo. Retornamos à lei de causa e efeito. Deus não é vingativo. Ele nos dá outra oportunidade de repararmos o mal que cometemos, de estar de encontro àqueles a quem nós ferimos e aqueles que nos feriram, estarmos juntos. Lei de causa e efeito. O mal que praticamos, teremos que reparar. O mal que nos praticaram, quem praticou, também terá que reparar. Não na mesma intensidade. Anteriormente, as épocas antigas, as épocas medievais, os irmãos lá nas cavernas, era olho por olho, dente por dente, era tacape na cabeça, era flechada. Porque não eram irmãos ainda, em uma condição tão primitiva ainda. O que eles conheciam como sobrevivência era a luta corporal. Depois, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Por que olho por olho, dente por dente? Foi um dos códigos de Hammurabi. As pessoas, se eu te ferir, se eu ferir o meu irmão, ele vai me ferir na mesma intensidade. Olha a grandiosidade desse código depois. Foi limitar, Se matou o meu servo, eu vou lá e mato o servo dele. Não é dessa forma também. Havia uma reparação, mas não ao extremo, como quanto aos nossos irmãos, das cavernas, os nossos irmãos das épocas bem medievais. A honra era lavada com sangue. Havia os duelos. E retornando, a vingança, fruto do atraso moral do homem. É condenável, pois, consiste na manifestação de um coração rancoroso. A vingança denota rancor. Rancor que nós ainda trazemos, nos nossos corações. Quantas e quantos crimes aí fora, na nossa sociedade poderia ser evitado, se praticasse o perdão. Os nossos presídios, não teriam grande lotação como tem hoje. Quando o sentimento de vingança for mais forte que o desejo de perdoar, devemos empreender todo o nosso esforço por desenvolver o sentimento de fraternidade, tolerância e, acima de tudo, buscar o Evangelho. O Evangelho de Jesus nos fala. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, estudarmos cada uma das passagens de Jesus, que Kardec foi sabiamente intuído pela espiritualidade amiga, interpretar. Cada uma das passagens de Jesus nos remete a compreender o nosso irmão, a compreender os ensinamentos que ele veio nos trazer, que o nosso mundo não é aqui.
que o nosso mundo é lá em cima com o nosso Pai. E nós estamos fazendo o que aqui? Nós viemos a passeio? Nós viemos na Terra fazer turismo? Nós viemos ainda, através de sucessivas e sucessivas reencarnações, aprender o que o Mestre Nazareno nos deixou. Jesus, para reencarnar no planeta Terra, houve toda uma preparação. Olha a grandiosidade desse ser. Ele conhecia cada um de nós, as nossas limitações, a nossa pequenez. Há 2000 anos, nós não compreendemos o que ele nos deixou. Provavelmente nós estávamos ali no meio da multidão, pedindo, a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus. Nós estávamos ali no meio daquela multidão, jogando pedras em Jesus. Nós estávamos ali naquele monte de dor, onde Jesus foi colocado a sua cruz, aplaudindo. E o que ele nos deixou ainda? Ele falou que ia nos deixar, nos encaminhar futuramente o Consolador prometido. Porque naquela época nós não compreendemos os seus ensinamentos. Olha o que ele nos deixou, o Consolador prometido, de uma forma mais explicada, de acordo com a nossa maturidade hoje. E ainda, afirmar, como eu falei anteriormente, afirmar que o criminoso não deve ser tratado como um cidadão, nós estamos ainda o quê? Admitindo, o sentimento de vingança. Desde já admitirmos que somos de fato vingativos e não justos. Somos parte de uma sociedade ainda bárbara em pleno século XXI. Olha, o que nós andamos fazendo com os nossos irmãos encarcerados? Desejar o mal, desejar a vingança. E ainda, o vingador é alguém, como eu falei anteriormente, que carrega pesado fardo de dores, da qual só se libertará quando iniciar a prática do perdão. Perdão. E nós? O que nós estamos fazendo nas nossas vidas hoje? Nós estamos exercendo a prática do perdão? O que nós aprendemos dentro dessa casa, de toda a vasta literatura espírita, na codificação kardeciana? Nós, enquanto cristãos, o que nós estamos fazendo hoje? Se alguém nos fere, será que nós estamos exercendo o ato do perdão? Será que nós estamos fazendo, como os nossos irmãos, em épocas tão remotas, buscando a reparação pela espada, pelo sangue? Não. Mas nós ainda estamos lançando, para os nossos irmãos, dardos de ódio, dardos de rancor com o nosso pensamento. Nós temos que controlar o nosso pensamento. Imagina, direcionarmos, dardos de sentimentos negativos para os nossos irmãos. Nós estamos sendo tão condenáveis quanto os nossos irmãos em épocas pretéritas. E ainda, a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tende a desaparecer dentre os homens. Isso se encontra onde? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, a vingança. Embora não sejam as ocorrências de vingança revestidas de tanta crueldade como nos tempos bárbaros, parece acontecer em nossos dias, com surpreendente frequência, as mortes por vingança, os crimes por desonra em casos passionais, os ódios incontidos que fazem vítimas, como resultado das ofensas não perdoadas. E por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante, e só Deus pertence. Esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável, que impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para matar, roubar os que lhe opõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeições, noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regras, à classe mais oculta. Isso se encontra o quê? Inserido onde? No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 12, item 12, o duelo. Quem nos falou isso? Santo Agostinho. Quantos ensinamentos Santo Agostinho? Hoje, entre os seguidores da doutrina dos Espíritos ou entre os seus leitores, constitui-se grande lema em questão que deriva
dessa abordagem do espírito de Santo Agostinho, ou seja, o da defesa pessoal, na contingência de ser atingido por assaltantes na rua ou na própria casa. A doutrina espírita fala para nos armar, para nos defender, defendermos a nossa casa? Não. O que nós falamos é acreditarmos tudo que acontecer, nos acontecer, tem a mão de Deus, tem os desígnios de Deus. Não que devemos, né, deixar a nossa casa, a porta da nossa casa aberta, qualquer um entrar. Enquanto integrantes e membros de uma sociedade, nós sabemos as regras da nossa sociedade. É protegermos as nossas casas, é nos protegermos, é sermos mais previdentes, sermos mais indulgentes, sermos mais compreensíveis também, né, com aqueles que nos cercam. E ainda, perdão, característica contra a vingança. Primeira característica contra a vingança: controlar impulso de menosprezo e indiferença para quem nos foi descortês. O que é controlar esses impulsos? É tentar, né, nos colocar também no lugar daquele que foi descortês conosco. Talvez num determinado momento fomos agredidos com palavras, com atos. É nos colocar no lugar daquele irmão, compreender que aquele irmão estava equivocado, desarmar-se intimamente impedindo gestos agressivos e impetuosos no contato contra multidões, nas calçadas, nos coletivos. Prender os nossos irmãos aí fora na nossa sociedade. Tolerar cara feia do vizinho mal-humorado. Temos que aprender a tolerar a cara feia do nosso vizinho mal-humorado. Às vezes ele está passando por alguma dificuldade, por problemas. Nós também. Sabe, todos os dias, o dia amanhece, nós estamos bem, sairemos para fora da nossa casa rindo. Às vezes tem dia que a gente está com a cara ruim, né? Nós nos fechamos, né, dentro de nós também. Então a gente tem que aprender, compreender, né, o nosso vizinho, né? Não se magoar com o colega mal-humorado ou com o chefe irritado. Compreender, né, o nosso colega mal-humorado. Talvez não esteja num bom dia. O nosso chefe, né, que é cobrado, né, também, né? Não exigir explicações e desculpas daqueles que falharam. Nós também somos seres falíveis, né? Nós também falhamos. Temos que compreender também, né, a falha dos nossos semelhantes. Aceitar sem exigências a maneira de ser dos outros. Isso é difícil, né? Às vezes nós queremos mudar o jeito de ser das pessoas que estão do nosso lado. Do marido, da esposa, dos filhos. Nós não conseguimos mudar nem nós mesmos. Querer mudar, né, a maneira de ser daqueles que estão do nosso lado. Cultivar o esquecimento de si mesmo no sacrifício voluntário do ego, o que nos torna invulneráveis às agressões e injúrias. Às vezes nós temos que esquecermos de nós, né, em algum determinado momento. Esquecermos de nós para ajudar o nosso semelhante. Ajudar aqueles que carecem, né, de ajuda, os nossos irmãos aí fora na nossa sociedade. Afastar planos e represárias e pensamentos de rancor. Não é ficar maquinando, né, dentro do nosso ser, dentro da nossa mente, a primeira oportunidade para revidar, né, as ofensas que praticaram contra nós. Alimentar a clemência ao ser caluniado, injustiçado, ofendido, agredido, aplacado, revoltado. Devemos alimentar, né, a clemência. Sermos clementes com aqueles que nos feriram. Perdoai, empregai a indulgência, sede caridosos, né, generosos. Até os pródigos, vós mortos, porque o Senhor vos dará. Curvai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos assentará em lugar de destaque. Manual Prático do Espírita, capítulo 2, o que se pode transformar. Isso se encontra inserido lá. E ainda, falando aqui, me veio, né, passagem da vida de Chico Xavier, né? Ele tinha 5 anos de idade. Quem estava cuidando dele? A madrinha. Num determinado momento lá, a moça que trabalhava lá na casa chamou o Chico para tomar café. Ele falou que ainda não. Era cedo. Porque todos os dias a madrinha dele batia nele num determinado horário. Ele falou para aquela senhora que trabalhava na casa da madrinha que ele iria tomar café só depois
que ele apanhasse da madrinha dele. Olha, uma criança de 5 anos de idade. Isso que nos fala o Chico. Num determinado momento, né, o Chico, pequeno, nas suas preces, ele suplica que a sua mãe retornasse. Nisso, a mãe do Chico aparece para ele. E ele é todo alegre. Ele conta para a madrinha dele que a mãe dele havia aparecido. Aí a madrinha bateu mais ainda. Como? Sua mãe morreu? Como é que sua mãe apareceu? Você tá louco, você é um lunático. Bateu mais e mais nele. Em um determinado momento, nos dias que se passaram, a mãe do Chico aparece novamente. Fala para ele ter paciência com a madrinha, porque a dor e o sofrimento que ele estava vivendo naquele momento iria moldá-lo para a vida. Ela ainda fala para ele: eu não quero que você minta para sua madrinha. Só não conte que eu estive com você. E nisso, depois de alguns anos, Chico já adolescente, 16 para 17 anos, ele começou a refletir o quanto a madrinha dele, naqueles anos, o ajudou. Se ela batia nele, se ela o torturava, ela era também um ser de grande generosidade com outras pessoas em Pedro Leopoldo. Olha o ensinamento novamente do Chico. Isso se encontra inserido, né, no livro, né, as passagens da vida de Chico, Ramiro Gama. Imagina, e hoje, fazendo um paralelo, né, dessa mensagem da vida do Chico com a nossa vida hoje. Problemas, todos nós temos. Todos nós enfrentamos dificuldades. Todos nós passamos, temos. O que nós devemos fazer com essas dificuldades, com as incertezas que nós temos? É acreditar que tudo na nossa vida tem um propósito. A dor na vida do Chico mudou. As dificuldades que nós estamos enfrentando hoje na nossa vida vai determinar quem nós seremos no futuro. Quem nós somos hoje não vem de toda uma gama de dificuldades, de aprendizado, de busca que nós passamos ao longo dos anos anteriores na nossa vida. O que nós somos hoje é reflexo do passado. A nossa reencarnação, os nossos amigos espirituais falam que é a nossa melhor reencarnação. Hoje é o melhor que nós temos. Imagina o quanto nós fomos pequenos, né, em outras vidas. Então vamos buscar, né, aquilo que nós temos de melhor, aquilo que os nossos amigos espirituais acreditou que nós seríamos capazes de cumprir nessa vida. Quando retornarmos, né, aos mundos espirituais, retornarmos melhor do que aqui chegamos. Acreditar que nunca estaremos abandonados. Temos nosso Pai maior, temos os ensinamentos de Jesus e ainda, acima de tudo, os braços da nossa Mãe Maria. Cada um de nós possamos retornar para os nossos lares, procurar viver cada dia como se fosse o último dia das nossas vidas. Fazermos o melhor para nós, porque a partir do momento que estivermos fazendo o melhor para nós, nós estaremos fazendo o melhor para aqueles que estão do nosso lado, os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos pais, as pessoas na nossa sociedade, os nossos colegas de trabalho, e que Jesus e Maria possam nos fortalecer todos os dias e que possamos retornar para os nossos lares melhor do que aqui chegamos.